Oi! Então esse GTV é para a gente continuar um assunto que eu comecei nos stories, sobre carreira, sobre oportunidade de emprego, sobre oportunidade de estágio, sobre exigir experiência, sobre quais habilidades é legal a gente ter ou não. Numa caixinha de perguntas, perguntaram se estava difícil conseguir emprego como engenheiro. Eu acho que isso, em qualquer profissão, em qualquer época do tempo, é, depende da pessoa que a gente está falando. Eu acho que até em épocas que estão propícias, né, que tem muita vaga de emprego, igual a gente teve épocas mais no passado, que tinha muita obra, muita construção, e você se formava engenheiro e tinha emprego, né, estava todo mundo muito atrás, tinha mais vaga do que engenheiro. Até nessa época, você pode conseguir o emprego, né, que tem muita gente precisando, eles te contratam sem avaliar o seu currículo, sem avaliar suas habilidades. Mas e para permanecer nesse emprego, né? Você precisa ter competência, você precisa ter habilidades, você precisa ter uma personalidade, uma índole para você permanecer no emprego. Então, e da mesma forma quando não tem emprego, quando está um pouco mais difícil, sempre vai ter alguém precisando, alguém construindo, alguém recomeçando, oportunidades surgindo. E como que você vai abraçar essa oportunidade? Aí, na sequência, coloquei um story ali com uma vaga de estágio. Então, vaga, por exemplo, daí para o outro lado, né? Vaga temos, né? Naquele caso era uma vaga de estágio, mas da mesma forma, a gente pode encontrar vagas para o profissional formado. Só que as vagas normalmente vão pedir algumas coisas, alguns requisitos. E na vaga do estágio tinha ali algumas competências, algumas habilidades que eles exigiam. E aí, duas que me chamaram a atenção, que eu queria conversar com vocês. A experiência em outras empresas, em outros estágios. E daí estava ali um diferencial, pode ser saber trabalhar com Revit. Aí, uma pessoa mais pessimista pode vir e falar assim, ai, como que eu vou conseguir ter experiência se toda vaga exige experiência? Como que eu vou ter minha primeira oportunidade? Realmente, não é fácil, né? Você tem que ir atrás da sua oportunidade, você tem que fazer a sua oportunidade. E como fazer isso, né? A dica que eu daria. Por exemplo, eu sempre quis fazer estágio, eu queria trabalhar nova. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, eu passei no vestibular no meio do ano, mas a UEM tinha tido greve, então o vestibular do meio do ano foi em outubro. Passei no vestibular em outubro, eu ainda tinha que terminar o terceirão para começar as aulas, que iam começar só em abril, começaram naquela época, porque o calendário da UEM estava atrasado, porque tinha tido greve. E nesse tempo eu já não queria mais estudar na escola, terminar o terceirão, porque eu já tinha passado no vestibular, então eu estudava bem pouco para tirar 6 e passar. E depois eu tive um tempo que eu fiquei parada, que foi, eu estava esperando começar as aulas. E eu queria trabalhar. E minha mãe e meu pai falavam, não, você não tem que trabalhar, você tem que estudar, e tá. Mas aí, o que eu fiz? Eu ia trabalhar no escritório da minha avó. Ela tinha um despachante que faz documento de carro e tal. E eu ficava lá, eles estavam colocando um software novo, então minha avó, o irmão dela que trabalhava junto, não sabiam tanto mexer no computador, então eu ajudava, eu digitava algumas coisas, colocava placa, modelo do veículo, ficava fazendo a parte mais digital ali para eles. Só que nesse convívio, eu aprendi? Eu aprendi como uma empresa funciona, eu atendia um telefone, chegava alguém, eu conversava com a pessoa, eu tinha que recepcionar, falar o bom dia, oferecer uma água. No começo eu morria de vergonha, mas depois eu fui entendendo, eu fui desenvolvendo essa habilidade de trabalhar numa empresa. Fui vendo o funcionamento, eu via que eles tinham um livro de fluxo de caixa, do que entrava, do que saía, quando alguém pegava um dinheiro do caixa, como que era, quando eu entrava. Por mais que eu não fizesse aquilo, que eu não tinha habilidade, não tinha conhecimento, eu fui vendo como funcionava, eu ficava lá o dia inteiro. Então isso me ajudou muito. Foi no escritório da minha avó. Não tem nada a ver com a engenharia, mas isso me deu confiança para no futuro lá eu conseguir um estágio. Daí uma dica que eu dou para vocês então. E nisso eu trabalhava de graça, né? Ela me ajudava, me dava
sei lá, uma blusa que eu queria, alguma coisa assim, mas não era pelo salário, era por aprendizado, por eu estar fazendo alguma coisa, para não ficar em casa assistindo TV. Naquela época não era nem Netflix, que não tinha isso não, mas para eu não ficar vendo sessão da tarde em casa. Eu acho que isso foi muito bom, sabe? Foi uma sementinha que eu plantei. Por mais que talvez eu nem tivesse noção do quanto isso fosse importante hoje na minha vida. E aí, o que eu digo para vocês é assim, a primeira experiência, ela pode ser em um lugar que não tem a ver com a sua profissão final, com o seu objetivo da sua vida. Pode ser numa empresa de alguém que você conhece, de um tio, de uma avó, do seu pai, da sua mãe. Se você não tem ninguém assim na família, veja algum amigo do seu pai, algum amigo da sua mãe. Se você não tem sua família não tem ninguém que tem uma mercearia, um mercadinho, mas sei lá, eu acho meio impossível que não tenha nenhuma oportunidade dessa. Ou então uma tia que faz bolo e vende, você ajudar, você entender como que ela precifica aquele bolo, entender como que funciona o mundo profissional. Isso eu estou falando assim, para quem está saindo da escola e indo se tornando adulto, né? Então, vai perto de alguém que faz alguma coisa, que trabalha em alguma coisa e fica lá do lado, de graça, aprendendo coisas que você talvez ache que não vão fazer diferença na sua vida, mas vão. Você começa a amadurecer a partir daí. Aí nisso, no meu currículo, eu já colocava lá como experiência que eu trabalhei no despachante, despachante Ofélia, que é minha avó. E isso ficava no meu currículo, porque é verdade, eu trabalhei lá, eu não estava mentindo. Então, o meu currículo não era de uma pessoa sem experiência, entende? Então, você pode colocar uma experiência no seu currículo que não é exatamente na área da arquitetura ou exatamente na área da engenharia, mas alguma experiência que você adquiriu de outra forma, mesmo que você trabalhou de graça com a pessoa. Coloque isso no seu currículo. É uma forma de você mostrar uma proatividade, um interesse em aprender, uma evolução. Eu acho que isso pode ser o primeiro diferencial, de você ter uma experiência ali. Aí pode ser que exija uma experiência específica na área, mas aí você ainda não tem. O que você pode fazer? Algum curso complementar, aí entra, por exemplo, o curso de Revit, né? De repente você não tem, mas você viu que estão pedindo o curso de Revit nas vagas. Então, o que está esperando para ir atrás? Ou então, estão pedindo um Excel avançado nas vagas. Você sabe, você olha as vagas que estão sendo abertas e você vê o que pede e o que você não tem e vai atrás de buscar. É isso que você tem que ir. De repente, você também não tem condições de pagar um curso. A gente tem muita informação disponível na internet. Então, tenta aprender sozinho, se esforça. Eu acho que precisa ter essa consciência que vai ser difícil a pessoa conseguir a oportunidade dela se ela não traçar um objetivo, se ela não trabalhar para isso, se ela não plantar, não lançar sementes e cuidar das sementinhas do que ela está fazendo. E às vezes a gente está pondo uma sementinha que parece que não vai fazer sentido, mas lá na frente faz a diferença, é um fator decisivo. Aí o meu primeiro estágio eu consegui também por indicação, né, me falaram, era um conhecido do conhecido, assim, e eu comecei o estágio. E o próximo, quando eu saí, foi um engenheiro que trabalhava no estágio, na construtora que eu fazia o primeiro estágio, que me indicou para essa segunda construtora. Então, quando você entra, quando você está no meio, vai ficando cada vez mais fácil, porque daí as pessoas te conhecem, te indicam, sabe do seu caráter, da sua competência, da sua habilidade, da sua dedicação, da sua disponibilidade, que aí você consegue fazer o seu nome. Então, desde o primeiro momento, pense no seu nome, pense no que você está plantando, qual impressão você está deixando. E por mais que aquela pessoa não seja uma pessoa que parece que vai te ajudar, ok, ajude aquela pessoa, porque você vai ajudar essa, mas outra pessoa vai te ajudar, e eu acho que esse ciclo vai melhorando, a gente vai um ajudando o outro. E quando as pessoas veem que você é um tipo de pessoa que ajuda, que agrega, que quer o bem, que quer fazer alguma coisa bem feita, isso só vai melhorar na sua vida. Então, desde o começo, pensem nisso, pensem em plantar para colher. O que você plantar hoje é o que você vai colher depois. E as oportunidades
vão ser mais fáceis, vão aparecer para a pessoa que está plantando, para a pessoa que está estudando, que está pensando em estar perto de pessoas inteligentes, trabalhadoras, que são bons exemplos. Então, veja também com quem você convive. Eu acho que tudo isso pode melhorar as oportunidades. Que vai ser fácil, que é fácil conseguir um emprego. Não é fácil. Eu acho que também tem uma questão de sorte, talvez, da pessoa, né, surgir a oportunidade, mas eu acho assim que oportunidades vão surgir em algum momento para todo mundo. Às vezes para alguns surgem antes, para alguns demoram um pouquinho mais, mas a oportunidade surge e você tem que estar preparado para a oportunidade, né? Já é uma frase que meio clichê, que falam, né? A sorte, como que é? O sucesso acontece quando a sorte encontra o preparo, alguma coisa assim. Mas você tem que estar preparado para o seu dia de sorte, né? Para o seu dia de oportunidade, para o dia que alguém falar, nossa, estou precisando disso aqui. Só que você tem que ter isso, né? Você tem que estar preparado. E não tenha medo de investir na sua carreira, de trabalhar de graça ou de trabalhar muito barato no começo. Eu acho que isso é uma forma de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é um dos mais difíceis para a gente conseguir, porque a gente tem insegurança, a gente não tem, de repente, tanta confiança, né? Porque a gente sabe que falta aprender muita coisa. E só que são esses pequenos passos que vão fazendo a diferença. É nesse momento que a gente muda, né? Que eu mudo de ambiente que eu tô crescendo. Eu acho que é isso. Não é que a gente cresce de uma hora para outra. Eu sou aluna da escola, de repente eu viro uma universitária, de repente eu viro uma estagiária. Não é. A gente continua a mesma pessoa, a gente não muda de repente. Mas eu acho que essa mudança de ambiente, né? Quando eu escolho assim, não, eu dormia toda tarde, agora eu vou ir trabalhar num lugar. Eu vou ir lá ver como minha mãe faz isso, ou eu vou ver como minha tia, ou eu vou com um amigo do meu pai lá, eu vou me oferecer para visitar a obra toda semana. Quando você toma essa decisão de mudar o ambiente, isso sim eu acho que pode fazer a diferença, entendeu? Acho que a gente tem que ter um foco, ter um propósito no que a gente quer e ir dando os passos. E aí não tem questão de tá fácil ou tá difícil. Em algum momento vai dar certo. Eu acho que também é um pouco de foco e de ir plantando, assim, sabe? E acreditar que o nosso espaço é nosso, as nossas características, o nosso jeitinho, a nossa forma de tratar as pessoas, nosso comprometimento, tudo isso faz a diferença. Então, construa seu caráter, avalie os seus pontos bons, os seus pontos não tão bons, onde você pode melhorar, onde você pode se tornar uma pessoa melhor, não só nas habilidades profissionais diretas, mas no relacionamento pessoal, na forma como você trata, como você julga as pessoas. Acho que a gente, às vezes, vê muito defeito de outras pessoas, fala muito de outras pessoas, e isso não é necessário. Eu estou falando como, né, minha opinião. Eu não acho isso legal, a gente sempre ter um dedo para criticar o que a outra pessoa faz ou apontar os defeitos. Para pensar em você, no que você pode fazer. E assim, às vezes a gente fica esperando a oportunidade ideal aparecer, o emprego ideal aparecer, ou o cliente ideal, né, quem está começando a própria empresa, ou a situação acontecer. E é difícil, assim, que a situação ideal aconteça. Agora está tudo certo. Agora eu me formei, tenho um diploma, fiz todos os cursos, agora vou procurar um emprego. Não é assim que vai acontecer. Você vai construindo isso durante muito tempo. E aí, né, como eu acabei falando aqui da lei das semeaduras, né, o que você plantar é o que você colherá, e que quem nunca semeia nunca vai colher. Então, falando nisso, eu separei um trechinho aqui da Bíblia para a gente parar para pensar, para a gente conversar e não ficar também só nessa parte profissional, mas para a gente pensar no nosso interior, para a gente ir um pouco mais profundo no que a gente pode fazer, no que a gente pode orar, no que a gente pode contar com a ajuda de Deus também nas nossas vidas, né?
Deus, ele vai fazer a parte dele, ele vai mover céus e terras para nos ajudar, para operar milagres na nossa vida, mas ele não vai fazer nada do que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Ele não vai colocar o conhecimento dentro da minha cabeça do nada. Eu tenho que ir atrás e pesquisar. O resto, as oportunidades, outras coisas que ele, né, que não dependem de mim, Deus pode me ajudar. Eu creio assim, sabe? Que Deus pode nos ajudar nas coisas que não estão ao nosso alcance. Mas naquilo que está ao nosso alcance, só a gente pode fazer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para esperar que o sobrenatural aconteça, que o milagre aconteça, que a sorte aconteça, que as oportunidades aconteçam. E aí, o trechinho que eu separei aqui é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, que eu penso nisso? O que eu entendo, né? E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não tem o controle de qual oportunidade vai dar certo. Às vezes a gente faz planos e não são os planos de Deus para a nossa vida, não são os planos certos, né? A gente imagina alguma coisa, a gente sonha algumas coisas e não é aquilo que vai dar certo. A gente se dedica tanto para um lado e depois as coisas vão trilhando para outro caminho. Então, como a gente não tem certeza do caminho, das coisas que vão surgir na nossa vida, dos problemas que podem surgir, das interferências, de repente você precisa mudar de cidade, de repente acontece alguma coisa na família, algum problema pessoal que muda toda a nossa trajetória. Então, a gente, por mais que tente planejar, que tente falar, estou plantando aqui porque eu vou colher lá exatamente isso, a gente não tem esse controle. Então, tudo que você for plantar, tudo que você for fazer, pense que faça com um propósito. E quando eu falo assim, com um propósito, assim, tome o controle da vida mesmo, sabe? Eu tenho uma meta, tudo que eu fizer vai ser para aquilo. No sentido de escolher o caminho do bem, de escolher ser honesto, de escolher trabalhar em vez de ficar parado, de escolher estudar, de escolher aprofundar alguns assuntos, né? Não ficar só no superficial, ler uma manchete, ler um post do Instagram e achar que sabe alguma coisa. Então, busquem, né? Formem vocês. E aí as oportunidades vêm. É essa mensagem que eu queria deixar, assim. Até foi mais para um lado que eu nem imaginava, mas eu acho que é isso mesmo, né? Não tem como a gente fugir disso. O profissional, o pessoal, tá tudo interligado. A gente é uma pessoa só. Por mais que a gente tenha várias áreas da vida, tudo faz parte de uma pessoa só. E as atitudes em todas as áreas que vão contribuir, né? Que vão determinar nosso caminho. Então, é isso. Eu acho que depende da disposição. Daí, voltando, né? Fechando porque eu comecei com esse vídeo aqui, que eu falei que as oportunidades para o engenheiro estavam difícil. Depende do engenheiro. Depende de quem está buscando, de quem está fazendo a diferença. Essa semana eu estava conversando com um ex-chefe meu, né, um engenheiro muito bem sucedido, e ele estava contando uma história. Ele falou que ele tinha estagiários, tinha um cara que prestava serviços técnicos para ele, de manutenção e tal, e essa pessoa cursava engenharia civil. E uma pessoa muito competente, trabalhava, fazia manutenção de equipamentos e tal, entendia de hidráulica, de elétrica, na prática, né, como a pessoa que faz o serviço. E estava cursando engenharia civil e, num momento, ele começou a fazer estágio nessa empresa aí, do meu ex-chefe. E sempre muito dedicado, muito ético, muito comprometido,
ele sabia muita coisa, porque ele tinha trabalhado, ele tinha vivido na prática, fazendo o serviço, muito dedicado no tempo, no esforço que ele fazia, em aceitar receber o salário do estagiário naquele momento da vida, em fazer esse investimento, e ele foi mostrando as suas habilidades. Enquanto isso, pode ter outras pessoas que fazem, né, e essa pessoa era uma pessoa que pagava a faculdade, que tinha uma família para sustentar, que trabalhava, que fazia estágio, então assim, era uma dedicação bem grande. Enquanto isso, tem outras pessoas que estão ali, que trabalham, né, fazem um estágio, de repente fazem algum curso de algum software e acham que são as melhores, as mais bem capacitadas. E só estudar, só fazer um curso, lógico que é muito importante, que tem que fazer, não estou falando que não tem que fazer, mas isso qualquer um faz, né? Qualquer pessoa com um pouco de foco vai lá e estuda. Mas e a prática, e a dedicação, e o amor, e o que está aqui dentro? Isso pode ser o diferencial, entendeu? Porque cursos estão aí, estão acessíveis para todo mundo, o conhecimento está acessível para todos. A diferença está nas atitudes que você tem no estágio. Aí, resumindo, essa pessoa aí super dedicada, esforçada, né, foi construindo a carreira dela, foi contratado como engenheiro trainee, agora está como engenheiro sênior na empresa, e construiu sua carreira. E o diferencial foi que ele compreendia do todo, porque ele trabalhou lá, ele se esforçou, ele se dedicou, ele fez uma base, ele construiu uma fundação muito boa. Então, a habilidade dele, comparada com outro engenheiro comum, comparada comigo, a habilidade dele é muito diferente da minha. Então, ele tem um diferencial muito grande. Não estou dizendo que você tem que trabalhar numa obra, né, ser um pedreiro para aprender, mas dependendo, até vale a pena, né, vale você pensar nisso. Mas pensa no caminho que você quer chegar, no ponto onde você quer chegar, o que você pode fazer de diferente, qual atitude você pode ter de diferente. E encara e faz as suas oportunidades, né, cria as suas oportunidades, esteja perto de pessoas boas, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que agrega, seja uma pessoa que não fica parada, que as oportunidades vêm. Fácil? Não vai ser. Fácil não é para ninguém. A gente está num momento difícil do mundo, a pandemia trouxe várias incertezas, várias instabilidades, coisas que estavam dando certo hoje já não estão dando, mas algumas coisas que estavam mais paradas num ritmo mais lento cresceram. Então, assim, apesar da instabilidade, tem coisas que estão dando certo. Então, a gente pode buscar essa oportunidade. Eu ia fazer um vídeo imaginei que ia ser de uns 10 minutos, já passou. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Por favor, escreva, conversa comigo para a gente conseguir evoluir nesses assuntos. Eu acho muito interessante, e isso que eu estou fazendo aqui é uma forma de eu me diferenciar também, é uma forma de eu desenvolver habilidades de conversar com uma câmera, de conversar com um celular, é uma habilidade que eu não tinha, por mais que eu não tenho, que eu quero desenvolver, né? Por isso que eu estou falando tanto aqui. Eu acredito muito que quando eu olhar tudo que eu gravo hoje, tudo que eu faço hoje, eu espero que quando eu olhar daqui a um ano, eu esteja num nível muito melhor, por isso que eu insisto, que eu não quero parar. E por mais que eu não tenha grandes produções, que eu não tenha ainda a habilidade de olhar para uma câmera, de conversar profundamente e tão espontaneamente, o que eu estou fazendo aqui também é treinar para que eu possa ser uma pessoa melhor. Eu acredito nisso. E aí, finalizando, eu acredito que as redes sociais podem ser uma forma da gente conversar, da gente adquirir conhecimento. Então, se você também acredita nisso, investe nas suas redes sociais, deixa um rastro da sua trajetória profissional ali nas redes. De repente, quem vai te contratar vai olhar o seu Instagram, né? Então, o que tem ali de legal? O que tem ali de diferente? Você demonstra um interesse pela sua profissão? Se você ainda é estudante e eu for olhar lá a sua rede social, vai ter você nas baladas ou vai ter algum momento que você está participando de um congresso, que você está mostrando que você é uma pessoa
séria, que você tem valores legais, né? Então pense no que você está passando quando nas suas redes sociais. Acho que também é um ponto importante de eu falar aqui. E é isso. Eu acredito que todas as coisas cooperam para, né, o bem de quem ama a Deus. Então, eu não consigo fugir, eu vou sempre acabar falando um pouquinho de Deus aqui, eu não consigo separar a parte profissional da minha parte pessoal, da minha parte da minha fé. Então, se você também tem esses princípios, também você ora, acredita em Deus, faça isso, demonstre isso também, sabe? Não tenha vergonha. Faça a diferença no mundo, não só na sua vida, faça a diferença na vida de outras pessoas. E aí a gente pode semear e descansar, porque a nossa parte a gente fez e a outra parte a gente sabe quem vai fazer. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, tchau, tchau.